Se você quer ser melhor que 99% das pessoas do planeta, você precisa fazer o que 99% das pessoas não fazem. Parece frase de para-choque de caminhão ou da sua avó no grupo da família, né? Mas por trás desse clichê, existe uma verdade matemática poderosa. E quando você entende isso sob a lente da neurociência e da psicologia comportamental, ela deixa de ser frase feita e vira um plano de ação. A maioria vive no piloto automático, repetindo padrões, hábitos ruins e sabotagens diárias. Mas aqueles que aprendem a gerenciar o próprio comportamento, a mudar o ambiente e cultivar inteligência emocional, saem da curva. E o mais louco? Isso não exige genialidade, só consciência. Agora, deixa eu te mostrar por que ser melhor que 99% é mais fácil do que parece. Se você acha que para ser melhor que 99% das pessoas é preciso ter QI de gênio, acordar às 4 horas da manhã e tomar banho gelado todo dia, talvez esteja preso à narrativa errada. A verdade é que ser melhor que 99% não tem nada a ver com ser extraordinário, tem a ver com parar de viver no automático. A maioria está tão afundada em distrações, estímulos e hábitos ruins que já não sabe mais como focar. E pior, acha isso normal. Mas não é. A neurociência mostra que seu cérebro pode ser reprogramado. E tudo começa com consciência e pequenas decisões que quase ninguém faz. Ser melhor que 99% das pessoas do mundo pode soar inalcançável, coisa de bilionário, guru ou celebridade. Mas o que te distancia disso não é a sua capacidade, é o que você repete todos os dias. A psicologia comportamental mostra que a maioria nem sabe como o próprio comportamento é moldado. Vivem presos em ambientes que sabotam o foco, cercados por estímulos que alimentam a procrastinação. E seguem achando que falta disciplina. Quando, na verdade, o que falta é clareza, de ambiente, de emoção, de direção. É isso que realmente diferencia quem cresce de quem gira em círculo. O mercado adora complicar. Vende métodos com nomes chamativos, fórmulas em inglês, rotinas surreais e promessas vazias. Mas o que transforma de verdade é simples, não fácil, simples. A neuroplasticidade já mostrou que o cérebro muda com repetição inteligente. E a mudança de hábito vem quando o ambiente favorece o comportamento. Isso não é papo bonito, é ciência aplicada. Só que a maioria ignora isso e continua tentando mudar com motivação, esperando um dia ideal que nunca chega. Enquanto isso, quem domina os bastidores do comportamento, avança em silêncio. É por isso que esse vídeo não vai te dar truques. Vai te mostrar fundamentos. Não para você virar um robô produtivo, mas para você ter mais domínio sobre si mesmo. A procrastinação, por exemplo, não é um defeito, é uma resposta cerebral mal interpretada. O cansaço que você sente talvez não seja preguiça, mas resultado de um ambiente que esgota sua atenção. O problema não é só força de vontade fraca. O problema é que você ainda não entendeu o jogo. E o jogo, meu amigo, é sobre autoconhecimento, neurociência, ambiente e construção de hábitos com intenção. Ser melhor que 99% das pessoas não é sobre perfeição, é sobre estratégia. Quem domina o próprio ambiente, quem entende o que influencia suas escolhas, e quem sabe construir hábitos de forma inteligente, começa a se destacar mesmo sem perceber. E não, isso não exige genialidade. Exige só fazer o que a maioria não faz: parar, olhar para dentro e tomar decisões conscientes. Poucos fazem isso. Poucos conseguem romper o padrão automático. E é por isso que tão poucos chegam longe. Mas se você chegou até aqui, é porque tem algo em você pedindo esse próximo nível. A partir de agora, vou te mostrar exatamente o que fazer. Cada passo validado pela neurociência e pela psicologia comportamental. Não é teoria motivacional, é mapa de ação. Um caminho que começa pela forma como você lida com o estresse, passa por mudanças no ambiente, ajuste de hábitos e termina com uma mente mais leve, disciplinada e inteligente emocionalmente. Tudo isso sem fórmulas mágicas. Só com o que funciona. E o primeiro passo começa agora. Tópico 1. Passo 1. Gerenciar o estresse. Pouca gente entende o quanto o estresse mal gerenciado destrói a produtividade, os hábitos e até a saúde mental. A neurociência já deixou claro, um cérebro estressado opera em modo de sobrevivência. Ou seja, você deixa de pensar com clareza e começa a reagir no automático. E esse automático, geralmente, é o que te puxa para baixo. É onde mora a procrastinação, a impulsividade, o cansaço mental e até a autossabotagem. Quem não tem controle emocional, vive à mercê do ambiente, e isso é receita pronta para viver igual à maioria. Lembra? Nosso foco aqui é ser melhor que 99%.
Gerenciar o estresse não é ficar calmo o tempo todo. Isso é irreal. É sobre saber reconhecer o que te afeta e agir estrategicamente. Se seu ambiente é barulhento, tóxico ou desorganizado, seu cérebro interpreta isso como ameaça constante. E aí, adeus foco. A psicologia comportamental ensina: mude o estímulo, e o comportamento muda. Então sim, às vezes o melhor jeito de controlar o estresse é sair do grupo do WhatsApp, limpar seu quarto ou parar de seguir quem te deixa ansioso. Parece bobo, mas seu cérebro percebe. Ele reage o tempo todo ao ambiente. Quer um exemplo prático? Faça um inventário das coisas que mais te estressam no dia. Pode ser uma pessoa, uma tarefa, um ruído, até o celular vibrando o tempo todo. Anote tudo. Depois, pense: o que eu posso eliminar, delegar ou ajustar aqui? Às vezes, trocar o horário de uma reunião ou usar fone com cancelamento de ruído já muda o jogo. Pequenas mudanças de ambiente geram grandes impactos no comportamento. É neurociência pura. O cérebro responde ao contexto. E quando você melhora o contexto, a produtividade sobe, a mente relaxa e os hábitos fluem melhor. Outra estratégia eficaz é o gerenciamento fisiológico do estresse. Seu corpo influencia sua mente mais do que você imagina. Respiração profunda, alongamento, pausas conscientes. Tudo isso ativa seu sistema nervoso parasimpático, aquele que reduz a tensão e te coloca de volta no controle. Não é papo alternativo, é biologia. E sabe o que mais? Isso melhora sua inteligência emocional. Você começa a perceber suas reações antes que elas virem explosão. E quando você domina sua resposta ao estresse, o mundo pode estar pegando fogo que você continua lúcido. A grande maioria vive no modo responder ao mundo. Você não precisa ser assim. Pode viver no modo eu escolho como vou reagir. Essa é uma das maiores vantagens competitivas nos dias de hoje. O mundo anda acelerado, exigente, barulhento. Ter clareza emocional e saber proteger a própria paz é quase um superpoder. E o mais interessante é que isso não exige nada além de prática diária. Não precisa se isolar no Himalaia nem virar monge. Basta desenvolver consciência, observar seus gatilhos e criar rotinas que blindem sua mente. O resto vem como efeito colateral. Então, antes de buscar uma técnica milagrosa para ser mais produtivo, pergunte: o que está roubando minha energia hoje? Porque muitas vezes o problema não é falta de motivação, é excesso de ruído. É estresse crônico que você já normalizou. E se quiser começar por algum lugar, comece por identificar o que te tira do eixo. Porque só depois de entender isso é que você estará pronto para aplicar o próximo passo, onde a mudança real acontece não pela força de vontade, mas pela inteligência de adaptar o ambiente ao seu favor. Tópico 2. Passo 2. Mude o ambiente, não confie só na força de vontade. A maioria das pessoas acredita que tudo depende de força de vontade. Que basta querer o suficiente para mudar qualquer hábito, qualquer comportamento. Mas a neurociência é clara: força de vontade é um recurso limitado. Esgota. Cansa. Acaba. Se o ambiente estiver constantemente te puxando para o velho padrão, não importa o quanto você queira mudar, você vai repetir o que já está acostumado. O cérebro funciona por economia de energia. E o caminho mais curto, mais familiar e mais reforçado, é o que ele vai seguir. A menos que o ambiente o empurre em outra direção. Imagine alguém tentando parar de fumar, mas continua andando com os mesmos amigos que fumam, frequentando os mesmos lugares e deixando carteiras de cigarro por perto. Parece óbvio, mas é exatamente o que a maioria faz com outros hábitos. Tenta mudar no meio do caos. A psicologia comportamental ensina que comportamento é função do ambiente. Ou seja, se você quer mudar de verdade, comece mudando o que está ao seu redor. Porque o contexto molda decisões, reforça hábitos e influencia diretamente a sua produtividade e seu estado emocional. Quer parar de procrastinar? Então tire do ambiente tudo que facilita a distração. Deixe o celular longe, use bloqueadores de sites, organize seu espaço de trabalho. Quer comer melhor? Não confie na sua disciplina, confie no mercado. Se não tiver besteira em casa, você não come. Parece simples. É porque é. A ciência do comportamento nos mostra que um ambiente bem projetado vale mais que 100 promessas de agora vai. E é aqui que muitos falham. Continuam cercados de gatilhos antigos esperando resultados diferentes. Isso não é mudança. É frustração repetida. Até sua identidade começa a se moldar pelo ambiente. Se você vive entre pessoas que se exercitam, comem bem, leem e cuidam da mente, seu comportamento tende a se alinhar a isso,
e com menos esforço. O contrário também é verdadeiro. Por isso, não se trata apenas de tirar coisas ruins do ambiente, mas de incluir elementos que incentivem a versão que você quer se tornar. Livros visíveis, garrafa de água por perto, lista de tarefas acessível. É sobre criar um contexto onde o seu novo hábito tenha menos resistência para acontecer. Menos fricção igual mais ação. Quando você entende isso, para de se culpar por não conseguir mudar com base só na disciplina. Você não é preguiçoso, nem fraco. Seu ambiente é que pode estar sabotando seu progresso sem você perceber. E o mais poderoso, você pode redesenhar esse ambiente. Não é necessário mudar de cidade, nem romper com tudo. Comece com pequenos ajustes que eliminem distrações e estimulem a ação. Isso, por si só, já aumenta sua produtividade e reduz o desgaste emocional. Controle emocional não é resistir ao impulso. É evitar o impulso antes que ele apareça. Se você mudar o ambiente, o comportamento muda junto. Essa é uma das leis mais ignoradas por quem quer ser melhor que 99%, mas também é uma das mais eficazes. A força de vontade vai falhar. Mas um ambiente bem projetado vai te empurrar para frente mesmo quando você estiver cansado. E aí, o que vem a seguir é ainda mais poderoso. Não basta ajustar o ambiente, é preciso aprender a equilibrar aquilo que te move por dentro. Emoção e razão precisam trabalhar juntas. E é disso que vamos falar agora. Tópico 3. Passo 3. Equilíbrio entre emoção e razão. Todo mundo já passou por isso. Tomar uma decisão no calor do momento e depois pensar o que eu tinha na cabeça. A verdade é que você tinha algo na cabeça, sim, só que era o sistema límbico dominando a cena. Esse é o centro emocional do cérebro, que reage rápido e intenso. Já o córtex pré-frontal, responsável pela lógica, planejamento e controle emocional, pensa mais devagar. É como uma gangorra, quando um sobe, o outro desce. E se você não souber equilibrar isso, vai tomar decisões que prejudicam sua produtividade, seus hábitos e sua saúde mental. A neurociência mostra que pessoas com maior consciência emocional tomam decisões mais alinhadas com seus objetivos. Não é sobre não sentir, mas sobre saber nomear e entender o que se sente. A psicologia comportamental reforça isso. Quem reconhece suas emoções com clareza, age melhor. E isso vale tanto para evitar decisões impulsivas quanto para reforçar hábitos saudáveis. Por exemplo, sentir frustração não é o problema. O problema é descontar essa frustração em comida, compras ou redes sociais. E isso acontece quando a emoção assume o controle sem diálogo com a razão. Quer um exemplo extremo? Psicopatas têm uma falha profunda nessa gangorra. Sentem menos emoção negativa, como culpa ou medo. Por isso, não aprendem com feedback, não corrigem comportamentos ruins e não evitam consequências graves. É assustador, mas serve para mostrar o quanto a emoção é essencial para guiar o comportamento. Agora, pensa no oposto. Pessoas altamente emocionais, sem controle racional, explodem, se arrependem, se sabotam. Nenhum dos extremos funciona. O equilíbrio entre emoção e razão é o que permite decisões mais inteligentes e hábitos mais consistentes. Se você quer ser melhor que 99%, precisa treinar essa gangorra todos os dias. Respiração consciente ajuda. Escrita reflexiva também. Até o velho hábito de contar até 10 faz sentido neurologicamente. Isso ativa o córtex pré-frontal e diminui o domínio da emoção bruta. A inteligência emocional é a cola que une produtividade, hábitos e comportamento saudável. Sem ela, o cérebro se torna um campo de batalha constante. Com ela, você vira o maestro da sua própria mente. E o melhor, isso é treinável. Com tempo, prática e paciência. E sabe o que ajuda nesse processo? Dormir bem, se alimentar bem, se expor a ambientes mais calmos. Tudo influencia. Porque se o seu corpo estiver inflamado, cansado ou em estado de alerta constante, não adianta querer racionalizar, o emocional vai tomar o volante. Cuidar do físico é cuidar do mental. A neurociência já não separa mais corpo e mente. Tudo está interligado. Inclusive, a sua capacidade de resistir à tentação, manter o foco e se adaptar às mudanças depende diretamente desse equilíbrio. É uma dança entre razão e emoção. E você precisa aprender os passos. Dominar esse equilíbrio é o que vai permitir que suas decisões sejam mais conscientes, seu comportamento mais coerente e sua vida mais alinhada com quem você quer ser. Porque enquanto a emoção te empurra, a razão te orienta. E é nesse meio termo que nasce o verdadeiro progresso. Mas isso só funciona de forma contínua se o seu cérebro for capaz de aprender com a experiência,
E isso nos leva a um princípio que talvez você nunca tenha explorado a fundo: a neuroplasticidade. Aliás, se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, se está abrindo sua mente, te fazendo enxergar as coisas de outro jeito, já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal Neuropsico e ativa o sininho. Assim, o YouTube entende que isso é relevante para você e continua te entregando mais vídeos como esse, direto ao ponto, com base em neurociência, psicologia e estratégias reais para transformar sua mente e seus hábitos. Bora seguir? Tópico 4. Passo 4. O cérebro é plástico. Uma das descobertas mais fascinantes da neurociência moderna é que o cérebro é plástico. Não de brinquedo, claro, mas no sentido de que ele pode mudar. Sim, seu cérebro muda a estrutura conforme você vive, pensa, sente e age. O nome disso é neuroplasticidade. Antigamente, acreditava-se que o cérebro era fixo depois de certa idade. Hoje, sabemos que ele está se remodelando o tempo inteiro. E isso é libertador. Porque se o seu cérebro pode mudar, então seu comportamento também pode. Seu hábito não é quem você é só o que você vem reforçando. Pensa assim: toda vez que você executa um comportamento, você acende uma trilha neural. Quanto mais vezes repete, mais forte aquela trilha fica. É como passar o dedo num pedaço de barro molhado. A cada passada, o sulco fica mais fundo. Mas a parte incrível é que você pode parar de passar o dedo ali e começar uma nova trilha. Simples assim. Por exemplo, se toda vez que está ansioso você abre o Instagram, seu cérebro aprende isso como padrão. Mas se você parar, respirar, caminhar, escrever, com o tempo, ele desaprende o antigo e aprende o novo. A psicologia comportamental reforça que o cérebro não aprende só com teoria, ele aprende com consequência. Se você toca num fio desencapado e toma um choque, você não repete. Isso é neuroplasticidade em tempo real. Frase para anotar: a consequência do seu comportamento aumenta ou reduz a probabilidade dele acontecer de novo. Ou seja, se a consequência for prazerosa, seu cérebro quer repetir. Se for dolorosa, ele tende a evitar. Por isso, associar bons hábitos com pequenas recompensas imediatas funciona tão bem. E castigar bons hábitos com pressão, culpa ou comparação, destrói o processo. Quer mudar um hábito? Crie uma nova trilha neural. Associe aquele novo comportamento a algo positivo. Por exemplo, se quer começar a ler, escolha um livro leve, curioso, envolvente. Nada de começar com Kant ou Dostoiévski se você mal lê bula de remédio. Vá de hobby como um artista ou o poder do hábito. Faça disso um momento prazeroso. Um chá, uma música ambiente, uma luz aconchegante. O cérebro aprende por repetição, mas se engaja pelo prazer. E se você quer ser melhor que 99%, precisa aprender a enganar seu cérebro, a seu favor. A neuroplasticidade também explica por que mudar dá tanto trabalho no início. Seu cérebro ainda não pavimentou a nova rota. É como andar no matagal. Exige esforço, tropeço, paciência. Mas quanto mais você passa por ali, mais fácil fica. Até que um dia, você olha para trás e percebe que aquele comportamento que parecia impossível agora acontece no automático. Isso é reprogramação neural. Isso é ciência pura, não motivação vazia. E o melhor, qualquer pessoa pode fazer isso, desde que tenha clareza, persistência e estratégia. Agora que você entende que o cérebro muda com base no que repete, a pergunta é: o que você anda repetindo? Porque seus resultados, seus hábitos e até sua identidade são moldados pelas trilhas neurais que você fortalece todos os dias. E sabe quem influencia diretamente quais trilhas são ativadas o tempo todo? O ambiente em que você vive. Sim, aquele velho quarto bagunçado, aquela mesa de trabalho poluída, aquelas pessoas ao redor, tudo isso pode estar esculpindo seu cérebro sem você perceber. E é sobre isso que a gente fala no próximo passo. Tópico 5. Passo 5. O ambiente molda o seu comportamento. Você já deve ter ouvido a frase: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Ela virou quase um clichê, mas carrega uma verdade neurocientífica poderosa. O seu cérebro aprende por imitação, convivência e repetição. A psicologia comportamental mostra que nosso comportamento é profundamente condicionado pelo ambiente. Não só o espaço físico, mas também as pessoas, os sons, os cheiros, as rotinas. Tudo que está ao seu redor molda o que você pensa, sente e faz. E o mais perigoso é que, muitas vezes, você nem percebe que está sendo moldado. Quer ver um exemplo? Se todos à sua volta reclamam da vida, vivem cansados e procrastinam, com o tempo você absorve esse padrão como normal.
Agora, se você convive com pessoas produtivas, que cuidam da saúde, que falam de ideias em vez de falar mal dos outros, algo muda em você. A neuroplasticidade responde ao ambiente social de forma brutal. Até sua linguagem se adapta. Seu vocabulário, suas expressões, seu tom emocional. Isso não é coincidência, é aprendizado social automático. Seu cérebro aprende por convivência, e o ambiente é o seu maior professor. Você pode ser uma pessoa incrível, cheia de potencial, mas se estiver em um ambiente que só reforça hábitos ruins, sua evolução vai ser travada. E não é questão de força de vontade. É questão de condicionamento. É como tentar correr com um elástico preso na cintura. Você se esforça, mas continua sendo puxado para trás. E por isso, muita gente se sente cansada sem saber por quê. O problema não está em você, está ao redor de você. A boa notícia: você pode sair disso. E não precisa cortar todos da sua vida. Às vezes, basta se expor a novos estímulos. Troque 10 minutos de conversa negativa por um vídeo que expanda sua mente. Coloque um livro visível na sua mesa. Arrume seu espaço como se fosse a versão futura de você mesmo que morasse ali. Essas pequenas mudanças mandam sinais para o seu cérebro. Aqui, as coisas são diferentes. Isso altera seu comportamento sem esforço consciente. Ambientes limpos, organizados e silenciosos tendem a favorecer o foco. Ambientes caóticos geram distração e ansiedade. Isso é produtividade aplicada com base na neurociência. E não custa caro, custa intenção. Se você trabalha ou estuda num lugar apertado, cheio de ruído ou distrações, saiba, não é você que tem déficit de atenção. É o ambiente que tem excesso de estímulos. A inteligência emocional começa quando você reconhece que nem tudo é culpa sua, mas tudo pode ser sua responsabilidade. E assumir responsabilidade pelo ambiente é um ato de autocuidado. A psicologia já provou que ambientes positivos reforçam comportamentos positivos. Então, crie o seu campo de cultivo. E proteja ele com carinho. Porque ali é onde sua próxima versão começa a crescer. Às vezes, mudar de ambiente é tudo que falta para você se tornar a pessoa que já estava tentando ser. Não porque o ambiente tem poder mágico, mas porque ele reduz atrito e aumenta a frequência dos bons comportamentos. Ele te empurra na direção certa mesmo nos dias ruins. E como vimos antes, o que se repete esculpe o cérebro. Só que tem um fator silencioso e letal, que sabota esse processo mesmo nos melhores ambientes: a falta de sono. E isso, acredite, vai muito além de estar cansado. Tópico 6. Passo 6. Durma bem. Dormir mal não é apenas acordar cansado. É acordar com o cérebro sujo, literalmente. Durante o sono profundo, o cérebro ativa um sistema chamado linfático, que funciona como uma faxina noturna. Ele remove toxinas acumuladas ao longo do dia, incluindo proteínas associadas a doenças neurodegenerativas como Alzheimer. Ou seja, se você negligencia o sono, não está apenas prejudicando a produtividade. Está sabotando a própria saúde mental e a sua capacidade de formar novos hábitos. A neurociência já bateu o martelo. Dormir bem é indispensável para o equilíbrio emocional e cognitivo. Você pode ter a melhor rotina do mundo, mas se dorme mal, tudo vai por água abaixo. O cérebro privado de sono tem dificuldade em regular emoções, processar informações e consolidar memória. Já reparou como você fica mais irritado, esquecido e desmotivado depois de uma noite mal dormida? Não é fraqueza, é fisiologia. E aqui entra a psicologia comportamental mais uma vez. Hábitos de sono não se mudam apenas com intenção. Eles precisam de ritual, consistência e, claro, ambiente adequado. Luz forte, tela de celular, barulho e horários irregulares bagunçam todo o sistema. A higiene do sono é um dos hábitos mais ignorados por quem busca ser melhor que 99%. E, ao mesmo tempo, um dos mais poderosos. Coisas simples como manter um horário fixo para dormir e acordar, desligar as telas 1 hora antes de deitar, usar uma luz âmbar ou deixar o quarto escuro e silencioso fazem milagres. Literalmente. Seu corpo começa a entender que está seguro e pode desligar. E quando isso acontece, o sono vem com mais facilidade, qualidade e profundidade. Resultado: cérebro limpo, mente mais leve e comportamento mais coerente com seus objetivos. Um ponto interessante é que, ao dormir bem, seu cérebro se torna mais plástico. Isso significa que ele consegue assimilar novas informações, consolidar aprendizados e, principalmente, fortalecer os circuitos de hábitos que você está tentando desenvolver.
É como se o sono pegasse o que você praticou durante o dia e dissesse: ok, isso aqui é importante, vou guardar. Sem sono, nada se fixa. E aí vem a frustração. Você tenta, mas volta para o mesmo lugar. A chave pode estar no seu travesseiro, ou na ausência dele. Quer uma sugestão prática? Crie uma rotina noturna de desaceleração, algo que seu cérebro associe com hora de desligar. Pode ser ler um livro leve, fazer uma meditação guiada ou até ouvir uma música calma. Evite discussões, redes sociais, luz branca e comida pesada à noite. Parece óbvio, mas pouca gente aplica. E esse é o ponto. Ser melhor que 99% das pessoas muitas vezes exige fazer o básico com excelência. Não é glamour, é consistência. Dormir bem é um dos maiores investimentos que você pode fazer na sua saúde mental, emocional e comportamental. Só que muitos negligenciam isso porque não têm tempo. Mas a verdade é, você não tem tempo para desperdiçar energia tentando funcionar com o cérebro travado. Sem sono, não tem foco. Sem foco, não tem hábito novo. Sem hábito, não tem mudança. E tudo isso vira um ciclo. Agora, se você cuida do sono, seu cérebro responde. E responde muito. Inclusive, sabe o que mais potencializa esse efeito regenerador do sono? A prática regular de exercícios físicos. E é exatamente isso que a gente vai explorar no próximo passo. Tópico 7. Passo 7. Exercício físico faz bem para o cérebro. Exercício físico não é só sobre estética ou saúde do corpo, é sobre o cérebro. A neurociência mostra que mover o corpo regularmente estimula a produção de neurotransmissores como dopamina, serotonina e noradrenalina, que regulam o humor, o foco e o comportamento. Ou seja, ao treinar o corpo, você treina também sua mente. E o mais interessante, não precisa virar atleta. Caminhadas diárias, bicicleta, dança, musculação, tudo isso já produz efeitos positivos. O importante é a constância. O cérebro adora repetição com significado. E o movimento é um dos significados mais poderosos. A psicologia comportamental também mostra que o exercício físico reforça a sensação de autocontrole. Você começa a perceber que consegue fazer escolhas difíceis e sustentá-las. Isso impacta diretamente sua produtividade e seu controle emocional. Sabe aquela sensação de clareza mental depois de um treino? Aquilo é real, e medido em exames. Seu cérebro literalmente fica mais oxigenado, mais ativo e mais conectado. Além disso, a prática física reduz o cortisol, o hormônio do estresse, e melhora a qualidade do sono. Ou seja, os benefícios se retroalimentam. Quer um exemplo prático? Digamos que você esteja procrastinando algo importante. Ao invés de ficar lutando contra a vontade de adiar, faça 15 minutos de exercício. Pode ser uma série de polichinelos, uma caminhada rápida, um treino de resistência. Isso muda o seu estado mental, porque ativa regiões do cérebro ligadas à motivação. Muita gente espera motivação para começar a agir, quando, na verdade, o movimento é o gatilho da motivação. Movimento gera energia. E energia gera clareza. Esse é o ciclo natural de quem entende o funcionamento do próprio cérebro. O mais interessante é que o exercício também ajuda na neuroplasticidade. Sim, você leu certo. Atividade física estimula a criação de novos neurônios e conexões sinápticas, especialmente no hipocampo, região ligada à memória e ao aprendizado. Em outras palavras, treinar o corpo melhora sua capacidade de aprender, lembrar e aplicar novos comportamentos. Não é à toa que tantos estudos mostram relação direta entre exercício e desempenho acadêmico, profissional e emocional. E isso serve para qualquer idade, inclusive após os 50, 60, 70 anos. Então, se você quer ser melhor que 99% das pessoas, mas ainda se pergunta por onde começar, comece por mexer o corpo. Pode parecer simples demais para ser verdade, mas é justamente aí que mora o diferencial. A maioria espera um método secreto, uma técnica avançada. Mas quem aplica os fundamentos com constância dispara na frente. E o exercício físico, ao contrário do que muitos pensam, não tira tempo, ele cria. Cria energia, foco, motivação e estabilidade emocional. É uma das ferramentas mais acessíveis e subestimadas da mudança de hábitos. Agora, claro, saúde física é essencial. Mas e a emocional? E os vínculos que sustentam nossa identidade, nosso humor, nosso propósito? Muitas pessoas cuidam do corpo, leem livros, fazem terapia, mas ainda se sentem vazias. Por quê?
Porque estão negligenciando uma das variáveis mais impactantes para a longevidade e bem-estar, os relacionamentos. E é sobre isso que vamos conversar agora. E só um detalhe importante para quem quer ir além e colocar tudo isso em prática de forma estruturada. Tem um material completo que eu recomendo, é o Reprograme Seu Cérebro para Vencer a Procrastinação Definitivamente. Ele mostra como usar a neuroplasticidade para criar novos hábitos, eliminar padrões de autossabotagem e, principalmente, vencer essa dificuldade de agir mesmo sabendo o que precisa ser feito. Se quiser mais informações, dá uma olhada no comentário fixado depois do vídeo. Tópico 8. Passo 8. Dinheiro importa, mas não é tudo. É claro que o dinheiro importa. Ele compra tempo, conforto, segurança e acesso. Mas quando o assunto é bem-estar duradouro, a neurociência e a psicologia comportamental são unânimes. O maior preditor de felicidade não é a conta bancária, são os relacionamentos. O estudo de Harvard, que acompanha pessoas há mais de 80 anos, concluiu que conexões humanas de qualidade são o fator mais determinante para uma vida longa e satisfatória. Sim, mais até do que genética, status ou conquistas profissionais. E isso diz muito sobre onde realmente está o valor das coisas. A questão é que vivemos num tempo em que sucesso virou sinônimo de isolamento. Trabalhar até tarde, não ter tempo para a família, dizer não posso agora como se fosse medalha de honra. Mas o cérebro não funciona assim. Ele é um órgão social. Evoluímos em tribos, em vínculos. E quando estamos emocionalmente desconectados, pagamos um preço alto: ansiedade, insônia, desmotivação, vícios comportamentais. Pode reparar, as fases mais solitárias da sua vida foram também as mais desorganizadas mentalmente. Isso não é coincidência. É falta de afeto real. E não precisa ser um relacionamento romântico. Pode ser amizade, família, grupo de apoio, até uma boa conversa com um desconhecido no ponto de ônibus. O cérebro libera ocitocina quando se sente conectado, e isso regula o estresse, melhora o humor e fortalece o sistema imunológico. Ou seja, bons relacionamentos não são só companhia, são neuroquímicos funcionando bem. Se você busca produtividade, mudança de hábito e controle emocional, precisa olhar também para suas relações. Porque muitas vezes o que você chama de falta de motivação é, na verdade, carência de conexão. Claro, o dinheiro facilita a vida. E ter uma base financeira sólida reduz estresse e aumenta a liberdade. Mas a psicologia mostra que, depois de um certo ponto, mais dinheiro não traz mais felicidade. O gráfico estabiliza. Porque não é sobre quanto você tem, é sobre com quem você compartilha. E aqui está um dos maiores erros de quem quer ser melhor que 99%. Focar tanto no progresso individual que esquece que o verdadeiro crescimento é relacional. Você evolui mais quando cresce junto com alguém. Quando apoia e é apoiado. Quando dá e também recebe. Então, se você quer ir longe, invista em pessoas. Pergunte como alguém está de verdade. Reforce laços antigos. Crie novos. Saia do modo automático e comece a nutrir vínculos com presença. Isso não é perda de tempo, é construção de saúde mental. E isso, sim, te torna alguém melhor que 99%, porque a maioria ignora isso. Vive como se relações fossem distrações e não alicerces. Quando, na verdade, são que sustentam toda a sua estrutura emocional e comportamental. Sem isso, o sucesso perde o gosto. Com isso, até o fracasso vira aprendizado mais leve. E sabe o que impede muita gente de enxergar isso? A obsessão por mais. Mais metas. Mais conquistas. Mais validação. Mais do outro lado do rio. Sempre tem uma laranja a mais para buscar. E é aí que mora o desequilíbrio. Por isso, o que vem a seguir é talvez a parte mais difícil de aplicar: encontrar o ponto exato entre ambição e gratidão. Tópico 9. Passo 9. Equilíbrio entre ambição e gratidão. Existe uma armadilha silenciosa na mente de quem busca evolução constante, a sensação de que nunca é suficiente. Você alcança uma meta e, em vez de comemorar, já está pensando na próxima. É como atravessar um rio para pegar uma laranja, e lá do outro lado ver outra árvore com laranjas ainda mais bonitas. Essa analogia representa bem o conflito entre ambição e gratidão. A neurociência mostra que o cérebro humano é programado para buscar, conquistar, progredir. Mas também precisa aprender a parar, reconhecer e valorizar o que já foi construído. Senão, vira um viciado em metas inalcançáveis. A psicologia comportamental nos ensina que a gratidão, quando praticada de forma genuína, muda o estado mental. Reduz o cortisol, melhora o sono, aumenta a sensação de propósito.
Mas atenção, gratidão não é conformismo. Não é dizer tá bom assim para sempre. É dizer isso aqui já é bom, enquanto você segue crescendo. A ambição é o motor, mas a gratidão é o freio que evita o acidente. Quem só acelera, se esgota. Quem só agradece, estagna. O segredo está no ritmo. Acelerar com consciência, pausar com presença. Um erro comum é confundir gratidão com a famosa gratiluz. Aquela positividade forçada que ignora problemas, disfarça frustrações e se alimenta de frases prontas. Isso não é gratidão. Isso é negação emocional maquiada de espiritualidade. Gratidão de verdade olha para a realidade e diz: não tá perfeito, mas tem valor. É quando você reconhece o esforço, os pequenos progressos, os aprendizados. É quando você para de se comparar com o outro e começa a se comparar com quem você foi ontem. Aí, sim, começa o crescimento de dentro para fora. Quer cultivar esse equilíbrio? Crie o hábito de listar, no fim do dia, 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser simples: um café quente, uma conversa boa, um banho relaxante. Isso treina o cérebro a focar no que funciona, e não só no que falta. Ao mesmo tempo, mantenha uma visão clara de onde você quer chegar. Escreva metas, visualize objetivos, revise sua rota. A combinação de visão de futuro com gratidão pelo presente cria uma estabilidade emocional rara. É o que sustenta a produtividade com leveza. É o que afasta a ansiedade e aproxima a clareza. E por que isso é tão importante para quem quer ser melhor que 99%? Porque a maioria vive em extremos. Ou está paralisada na zona de conforto, ou está em constante exaustão tentando provar algo para alguém. O equilíbrio entre ambição e gratidão te coloca num lugar muito mais estratégico. Você age com propósito, mas não se martiriza no processo. Isso gera mais foco, mais saúde mental, mais energia. E tudo isso contribui para mudanças de hábitos sustentáveis, aquelas que realmente reprogramam o cérebro. Quando você domina essa balança, você entende que a satisfação não está no topo da montanha, mas no caminho. E é esse entendimento que protege sua mente de entrar em colapso, mesmo diante de pressão externa. A neurociência mostra que a verdadeira estabilidade emocional vem desse equilíbrio interno. E por mais que o mundo diga que você precisa de mais e mais, às vezes, o que falta é só parar, respirar e lembrar: você já tem muita coisa certa no lugar. E agora, com tudo isso claro, falta só amarrar os pontos. Falta aquela última conversa sincera, que fecha esse ciclo com maturidade. Tópico 10, Passo 10. Domine o tédio, vença na repetição, Hábitos Atômicos de James Clear. A maioria das pessoas desiste exatamente quando começa a funcionar. O motivo? Tédio. Simples assim. Elas repetem um novo hábito por alguns dias, se empolgam no início, mas ao menor sinal de monotonia, param. Acham que isso é sinal de que não está funcionando, mas é justamente o contrário. A neurociência mostra que repetir padrões simples é como esculpir conexões no cérebro. Só que o cérebro, viciado em novidade, quer estímulo rápido. E se você não entende esse processo, desiste no momento mais importante, quando o comportamento está prestes a virar automático. James Clear, no livro Hábitos Atômicos, diz que o verdadeiro sucesso vem quando você consegue agir mesmo sem estar motivado. O segredo não está em se sentir inspirado todos os dias, mas em manter o sistema rodando quando o glamour acaba. Os hábitos que realmente mudam vidas não são os mais emocionantes, são os mais consistentes. Comer bem, treinar, estudar, dormir cedo, tudo isso é entediante na prática. Mas é exatamente o tédio que separa os que deslancham dos que ficam no quase. E dominar isso é dominar o jogo da neuroplasticidade. A psicologia comportamental reforça: o cérebro precisa de repetição para consolidar um padrão. E o mais curioso, você nem precisa repetir com perfeição. Basta repetir com intenção. Quando você mantém uma ação regular, mesmo que mínima, está mandando uma mensagem poderosa para o seu cérebro: isso aqui importa. E com o tempo, isso molda sua identidade. É o que James Clear chama de provar para si mesmo o tipo de pessoa que você quer ser. Não é sobre fazer muito. É sobre fazer o suficiente vezes o bastante até que aquilo se torne parte de quem você é. Só que a maioria quer intensidade, não constância. Quer treinar 3 horas uma vez, não 20 minutos todos os dias. Quer ler um livro inteiro no domingo, não 5 páginas por dia. E aí entra o maior erro: esperar que a mudança seja excitante o tempo todo. James Clear é direto: o maior perigo para o sucesso não é o fracasso, é o tédio. É quando você começa a repetir e acha que não vale a pena,
exatamente quando o hábito está sendo cimentado. Se você quer ser melhor que 99%, precisa aceitar que vai repetir as mesmas coisas, enquanto os outros desistem. Criar sistemas é mais importante do que definir metas. Porque metas têm fim, sistemas duram. E sistemas te salvam nos dias em que a motivação vai embora. Imagine que você não precisa mais pensar se vai fazer ou não. Você simplesmente faz. É isso que o hábito proporciona, liberdade mental. James Clear propõe uma pergunta brilhante. Qual é o hábito que, se feito diariamente, tornaria tudo mais fácil no futuro? Pense nisso. Porque quando você repete o essencial, sem precisar que seja emocionante, você constrói consistência. E consistência vence talento todos os dias. Dominar o tédio é o que torna você imparável. Enquanto os outros pulam de novidade em novidade, você permanece no caminho que realmente transforma. Não é sobre intensidade passageira, é sobre repetição inteligente. Porque quando o hábito se mantém mesmo no silêncio, no cansaço e na rotina, é aí que ele vira parte de você. E esse é o último passo. Agora, com tudo que você aprendeu, chegou a hora de colocar em prática. E só há uma pergunta que importa. O que, a partir de hoje, você está disposto a repetir? Em momento nenhum eu te prometi músculos, riqueza ou status. E quer saber? Ainda bem. Porque o que realmente diferencia quem está no controle da própria vida não é aparência nem patrimônio, é clareza mental. É equilíbrio emocional. É o entendimento profundo de como seu cérebro funciona e como moldar seus hábitos com intenção. E isso não é papo bonito, é neurociência aplicada. A maioria está presa em ciclos de autossabotagem que nem consegue identificar. Mas você não precisa mais seguir nesse piloto automático. Você pode, sim, romper o padrão. Sabe o que mais esvazia a vida? A busca incessante por coisas que não preenchem. Muitos acumulam conquistas, mas continuam inquietos. Por quê? Porque construíram tudo com base em padrões externos. Status, aceitação, comparação. E esqueceram de fazer o mais importante, entender quem são, como funcionam e o que realmente querem. Quando você ignora sua própria psicologia, acaba vivendo a vida dos outros. Mas quando entende os processos por trás do seu comportamento, você toma o volante. E começa, enfim, a viver de forma autoral. Você chegou até aqui porque, em algum nível, está cansado de repetir os mesmos erros. Cansado de se sentir improdutivo, perdido, ou preso a hábitos que drenam sua energia. E se chegou até aqui, é porque está pronto. Pronto para agir, para ajustar, para evoluir com mais leveza e mais consciência. E eu preciso te lembrar, esse conhecimento só se transforma em resultado quando é aplicado. Então, me diz, o que você vai mudar agora? Quais hábitos você está disposto a reprogramar a partir de hoje? Você vai continuar adiando, ou vai decidir começar? Se quiser aprofundar ainda mais nesse processo de transformação, vale conhecer o e-book Reprograme seu cérebro para vencer a procrastinação definitivamente. Ele mostra, com base na neuroplasticidade, como criar novos hábitos, romper ciclos de autossabotagem e desenvolver foco de verdade. É uma ferramenta prática, direta, baseada em neurociência e psicologia comportamental. Nada de promessas vazias, só o que funciona. Se você se identificou com tudo que viu até aqui, ele pode te ajudar a dar o próximo passo. Mais informações estão no comentário fixado. Agora, me conta, qual foi o trecho que mais te marcou? Em que parte você se viu? O que você já faz e o que precisa mudar? Me responde aí nos comentários. Quero saber onde essa conversa te pegou. Às vezes, só de escrever você já começa a reorganizar os pensamentos. E se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, porque isso mostra que estamos no caminho certo. Se inscreve no canal Neuropsico para continuar aprendendo sobre neurociência, hábitos, produtividade e comportamento. E claro, ativa o sininho para receber os próximos vídeos assim que saírem. E lembra, não é sobre ser perfeito, é sobre ser consciente. Não é sobre fazer tudo de uma vez, é sobre começar. Um passo por dia. Um hábito por vez. Porque quando você entende que o cérebro muda, você muda com ele. E quando isso acontece, até o impossível começa a parecer só uma questão de tempo.